boa tarde. Quero, antes de mais, agradecer a todos os convidados para esta conferência sobre o futuro das carreiras na era pós-Covid. Quero agradecer especialmente ao Pedro Marcos Lopes por ter acolhido assim de uma forma muito efusiva este convite, como também agradecer a todos os participantes, como a Ana Parente, o Nuno Simões, o Gonçalo Pereira, a Sandrine Veríssimo e a professora Generosa do Nascimento. Creio que é uma temática muito importante nos tempos em que vivemos agora, principalmente pelas expectativas que os nossos estudantes realmente têm sobre até prosseguir os seus estudos para mestrado, acabar a sua licenciatura e ficarem a pensar realmente se o mercado vai se comportar de uma nova forma ou há estratégias para acolher esta quantidade de alunos ou estudantes ou estas fornadas que saem das universidades e se realmente têm um futuro nesta era pós-Covid, uma vez que houve uma retração da economia. Mas eu não vou me alongar muito mais, vou passar aqui a palavra ao Pedro Marcos Lopes para dirigir aqui as hostes e realmente tirar o maior proveito deste momento. Tudo a correr pelo melhor, muito obrigado. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma honra e mais do que uma honra, é uma excelente oportunidade de aprender, que é uma coisa que eu tento sempre que posso. Eu faria a primeira coisa que faria era apresentar as pessoas. Tenho aqui um bocadinho uma alteração, já percebi, com os nomes dos convidados. Eu não tinha aqui a Sandrine, portanto, peço imensa desculpa. Sandrine vai ter que me dizer de qual é a sua companhia, mas... Sim, eu vim substituir a Patrícia, portanto, o meu nome é Sandrine Veríssimo, eu sou a diretora do escritório de Lisboa da Reis, exatamente. Pronto. Peço imensa desculpa, não tem mas problema. O malandro foi o Tiago que senão já ia tratá-la por Patrícia Hora e não fazia. Portanto, já agora é a Sandrine Veríssimo, da AIS, temos a Ana Pinto, minha colega, se me permite, que não está aqui, mas imagino que esteja alguém por ela, mas eu pensava que era a Ana Pinto, da Lidl, que eu também fui merceeiro. Sim. Tá? Olha, não a vejo. Aqui estou, sim. Uma colega merceeira. Boa tarde. Que é da Lidl, boa tarde. O Nuno Simões, que é diretor de Recursos Humanos da PwC. Eu não disse o cargo da Ana Pinho e vou fazer uma exceção à minha regra, que nunca dizer estas Senior Consultants Learning, France, mas pronto, desta vez vou dizer certo, é Senior Consultant Learning and Development. O Nuno Simões, da PwC, diretor de Recursos Humanos, mais normal. Depois o Gonçalo Pereira, aí vai também a minha exceção de Talent Acquisition Manager. A Patrícia, a Sandrine, que já falei, e a única pessoa que vai ter o direito, a doutora, vai ser a doutora Generosa do Nascimento, não só porque é anfitriã, e a ela também lhe devo, com certeza, o agradecimento deste convite e do Tiago, mas porque tem um nome tão extraordinário que eu não posso deixar de elogiar. Muito obrigado por tudo. Bom, vamos então abrir um bocadinho as hostilidades. Eu quero vos agradecer a todos por terem vindo. O Tiago já vos agradeceu, mas eu também vos quero fazer. Vamos tentar, enfim, saber o que é que vão ser as carreiras no pós-Covid, se é que faz sentido falarmos nas carreiras pós-Covid, isso vocês me dirão. E só vos vou pedir uma coisa que me vou também pedir a mim. São duas, aliás. Sermos o máximo que pudermos conciso, eu, graças a Deus, vou ser, porque quem vai falar são vocês, e que nunca se esqueçam de uma coisa, que isso é que eu também me vou tentar nunca esquecer. Nós estamos a falar para pessoas que estão à procura de emprego ou que se tentam valorizar. E, portanto, eu, como já fiz muitas moderações de 300 mil coisas e já falei de 300 mil coisas, sei que nós temos sempre a tendência de falar daquilo que nos preocupa e não exatamente das pessoas que estamos aqui para tentar ajudar. E, portanto, é isso que vos peço. E, sem mais delongas, e vou começar pela Sandrine Veríssimo, apenas porque foi a pessoa que eu ia confundir o nome, e, portanto, é o grande critério, perguntar-lhe, que depois vou alargar a todos, se faz sentido falarmos de carreiras e de gestão de carreiras pós-Covid, ou seja, será que não nos estamos a precipitar e tudo vai voltar ao normal? E se assim é,
o que é que isso vai mudar, de facto, na organização do trabalho? Muito bem. Bom, antes de mais, eu acho que esta questão da pandemia trouxe uma aceleração de digital enorme, ou seja, a questão do trabalho remoto era algo que muitas organizações já pensavam, mas de facto não tinham ainda posto em prática de forma tão imediatista, como o facto da pandemia o ter permitido fazer de um dia para o outro. Portanto, eu recordo, isto remonta já quase há um ano, não é? Foi quando começou tudo isto em março de 2020 e, portanto, houve aqui uma aceleração de colocar todas as pessoas e várias funções em trabalho remoto. Portanto, obrigou-nos aqui a uma elasticidade e a uma ginástica grande do ponto de vista de transformação digital, mais uma vez. Portanto, o pós-Covid, eu tenho alguma dificuldade de ver quando é que o pós-Covid vai terminar, portanto, porque efetivamente havia uma expectativa de que já tivesse a situação mais resolvida e provavelmente ainda vamos ter alguns restícios no próximo ano. Portanto, eu diria que o pós-Covid faz sentido falar quando efetivamente toda a população mundial estiver vacinada e houver uma imunidade a nível mundial. De qualquer forma, e falando aqui de algumas áreas que creio que terão muita pertinência, obviamente o setor tecnológico vai continuar a ser vai estar em alta, nomeadamente tudo aquilo que sejam funções de Big Data, inteligência artificial, tudo aquilo que implica automatização de processos, o e-commerce, o digital, portanto são tudo funções que vão ser muito valorizadas na época pós-Covid, seja ela quando for. A questão também de alguns temas que já se falavam previamente, a questão do trabalho remoto, isto é claro que veio para ficar, portanto, a questão será quantos dias é que a pessoa vai ficar em trabalho remoto, quantos dias é que vai estar no escritório, portanto isto é um grande tema que eu acho que as organizações vão debater. Competências comportamentais como a agilidade mental, a inteligência emocional, a capacidade de adaptação à mudança, são competências que claramente nesta época em que estamos a viver foram testadas ao limite e que eu acho que serão competências que vão ser muito valorizadas para o futuro. Portanto, esta capacidade de nos adaptarmos rapidamente a algo que, por exemplo, não estávamos à espera, e de facto eu acho que os portugueses, neste caso, adaptaram-se rapidamente. Nós temos uma capacidade de nos adaptarmos a estas questões. Eu recordo-me que em março de 2020, de facto, era algo completamente inesperado, e este segundo lockdown, as coisas são completamente diferentes do primeiro lockdown que vivemos. Portanto, aquilo que sentimos é que, efetivamente, esta capacidade de adaptação vai ser muito posta em causa e quem tiver essas competências, evidentemente, vai sobressair. Outro tema que foi muito posto em causa foi a questão da liderança, em 3 aspectos: foco nas pessoas, a questão mais uma vez, da inteligência emocional, de ouvir as pessoas, porque hoje os líderes estão à distância, portanto não estão presentes no escritório e isto implica que tenha que haver uma maior proximidade e saber do bem-estar emocional das pessoas e também saber, obviamente, da questão da produtividade. Portanto, eu diria que são estes os temas, não me querendo alongar muito mais, diria que é isto. E faz bem não se alongar, porque pelo menos 2 temas que disse eu tenho para a frente, mas, já não, mas ainda bem que os enunciou. Olha, eu se ia passar a Ana Pinto, sendo a pergunta a mesma, mas que tivesse aqui uma pequena inflexão, porque imagino que, enfim, haja muitas pessoas que pode haver trabalho remoto, mas Ana Pinto vem de um setor onde há muitas pessoas, quer dizer, não é possível repor mercadoria na estantaria remotamente, não é, Ana? Como é que se vai processar? Será que vai haver uma alteração neste mundo pós-Covid, que nós partimos do princípio que será diferente? Sim, aquilo que o Pedro dizia para nós é muito verdade, não é? No Lidl nós tivemos 90% das nossas pessoas a continuar a trabalhar. As 10% que dão suporte a estas 90% estiveram sim em casa a garantir que tudo isto acontecia e que de facto tínhamos aqui também os nossos artigos na estante. Ana, e se me permite, vocês, empresas como vocês, eu não falo das empresas, agora deixe-me dirigir, os vossos trabalhadores são também dos nossos grandes heróis, quer dizer, que nos esquecemos muitas vezes dessas pessoas que têm que continuar a falar e continuar a ir ao posto de trabalho e que
e que tão mal são pagas, enfim, em termos relativos. Desculpe. Sim, claramente. Não, são claramente aqui os nossos heróis, não é? Estes que estão na linha da frente e todos estes que também estão aqui como backup dos que estão na linha da frente e que mantiveram também aqui tudo a correr para que tivéssemos de facto os artigos disponíveis para toda a gente. Aqui pensando também nas aprendizagens que tivemos e como dizia, não é? Já é um setor aqui um pouco diferente dos demais, portanto é um setor que já pede muita agilidade e enquanto aprendizagem, aqui ainda não sei o que é que vai ser na era pós-Covid, como a Sandrine dizia, também não sabemos quando é que vai ser a era pós-Covid, porque estamos todos ainda em era Covid, mas das aprendizagens que tivemos e que vão impactar certamente naquilo que são as carreiras, tem muito a ver com este palavrão que todos utilizamos agora, que é a agilidade. De facto, na nossa realidade já era tudo verdade, já tínhamos aqui uma realidade muito ágil, muito flexível, em que as coisas que são hoje, amanhã, já não são exatamente iguais, portanto, acredito que no nosso setor será onde menos teremos aqui este impacto em termos de era Covid, porque a agilidade já era aqui muito uma verdade para nós. E diga-me uma coisa antes de passar, porque a Sandrine disse alguma coisa que eu fiquei bastante curioso, na questão da liderança, porque o que nós temos é, no caso concreto de uma empresa como a Lidl, nós temos as pessoas que estão nas lojas, os homens da logística a levar as mercadorias, mas provavelmente temos no escritório gente que está a trabalhar remotamente. Como é que isso influencia a organização do trabalho e essa questão da liderança, que numa empresa como a vossa é muito pessoal, que eu sei? Sim. Nós temos os nossos valores de liderança, aquilo que também fizemos, não é? E são valores de liderança que devem ser vividos e, obviamente, o desafio que lançamos também aqui às nossas lideranças é que estes 5 valores de liderança que nós temos sejam vividos também à distância. Um dos principais, aquele que é o primeiro dos nossos valores, tem a ver com liderar através da comunicação e foi isto que, obviamente, desafiámos os nossos líderes com uma comunicação transparente, sempre presente com as suas equipas. Portanto, aquilo que acontece nas nossas lideranças que estão à distância acontece também com as restantes empresas que trabalham também nesta área, não é? Aqui à distância também. Muito bem. Nuno Simões, muito boa tarde. A pergunta é mais ou menos a mesma, mas como diretor de recursos humanos, você acha que o mundo pós-Covid, seja ele qual for, se calhar vai ser igual, vai ser diferente, apresenta-lhe mais desafios? O que é que vai mudar naquilo que você tem como organização do trabalho na sua empresa? Bom, eu diria que este último ano foi prova de que as coisas mudaram, não é? Acima de tudo, eu diria que passado um ano desta nossa vivência, uma das coisas que nós temos como uma certeza absoluta é que milhões de pessoas podem trabalhar remotamente, coisa que há um ano atrás era uma coisa impensável, havia muitas incertezas, havia muitos receios e hoje em dia é uma realidade, independentemente dos setores de atividade. Obviamente que há alguns setores de atividade em que isso é muito mais fácil, mas é uma convivência que nós vamos ter no futuro e que vai ao encontro daquilo que são algumas expectativas da nossa força de trabalho, sobretudo os mais jovens que ansiavam por ter maior flexibilidade. Eu diria que, se calhar, Pedro, uma das coisas que vai mudar e que já está a mudar e que é algo que já faz parte do nosso presente, é a questão da flexibilidade, que foi dito pela Ana, a agilidade, tudo mais, mas, sinceramente, uma das coisas que me preocupa e que eu acho que para quem está a ouvir, que são os futuros profissionais de Portugal e eventualmente até de outros países, uma das coisas que me preocupa é que estas pandemias que normalmente são associadas depois a alguma agitação social, existem estudos que provam isso, desde a peste negra até à gripe espanhola a seguir, existem sempre muitas perturbações do ponto de vista social. Mas deu uma boa notícia, Nuno, que é a seguinte: normalmente depois disto acontecem uns anos de loucura e de rebaldaria, portanto há futuro também para nós. Hein? E era aí que eu ia chegar, Pedro, porque na realidade aquilo que vem a seguir é realmente uma oportunidade, são oportunidades. E aquilo que nós já nos apercebemos na realidade é que aquele gap que existia, a separação que existia entre a procura no mercado de trabalho de profissionais com competências na vertente tecnológica, com skills diferenciadas ao nível até de melhoria de processos, de aspectos mais ligados com maior produtividade, hoje em dia nós sabemos
que essas oportunidades vão existir cada vez mais. A Sandrine disse isso há pouco, que essa vai ser uma tendência do mercado de trabalho. Por isso, uma mensagem que eu acho que é muito importante para os jovens que estão neste momento a estudar e a sair das universidades é apostar claramente na sua formação e nas competências, porque é isso que vai fazer no final do dia muita diferença no posicionamento para o mercado de trabalho e, obviamente, arranjarem aquilo que nós, na PwC, nos Estados Unidos, é muito utilizado, que é good work, que são o trabalho que realmente satisfaz as pessoas e que lhes traz valor acrescentado e, obviamente, maior remuneração. Obrigado. Gonçalo, eu queria vamos inverter para não estarmos a responder todas as mesmas perguntas, porque eu acho que isto já foi suficientemente abordado, esta história do que vai ser mudado, mas até pela sua função na teleperformance, e aproveito para mandar um abraço para o Bruno Espírito Santo, foi meu colega do MBA, de maneira que, se ele ainda estiver... Será dado, Pedro. eu Virtual, queria como saber... é óbvio, não é? Sim, os homens de Leiria não têm muita tendência a apanhar Covid. Olha, eu queria saber, quer dizer, nós sabemos, em termos muito gerais, quais são as qualidades que procuramos. Eu acho que vocês sabem, mas podem dizer algumas, quando se quer recrutar. Posso dizer que neste mundo pós-Covid mais digitalizado, com lideranças, já estou a aprender alguma coisa, mais remotas, há características nas pessoas que você quer contratar que mudaram? Há novas características que você acha fundamentais para este novo mundo menos físico, digamos assim? Pedro, antes de mais, boa tarde, não só ao Pedro, mas também aos restantes, e deixar um agradecimento ao Escuté pelo convite em participar nesta dinâmica. Eu diria que, e talvez olhando para aquilo que tem sido o último ano e meio da Teleperformance Portugal, a Teleperformance Portugal, por curioso que seja, já em finais de 2019, estava a preparar uma solução de remote work. Ou seja, não só nós, áreas de suporte às operações, já estávamos capacitados para trabalhar de forma remota, como já estávamos, inclusive, a acelerar este novo mundo do que é o trabalho remoto. Portanto, eu diria que nós, enquanto empresa, já estávamos a validar algum tipo de skills que poderiam vir a ajustar-se a uma nova realidade essa que nós estávamos a acelerar dentro dos nossos clientes. Eu posso lhe dizer que nós, em novembro de 2019, teríamos cerca de 200 pessoas já a trabalhar de forma totalmente remota para os nossos clientes. Portanto, já existia um drive no que respeita ao recrutamento de encontrar determinado tipo de skills, porque sem dúvida alguma que o trabalho remoto faz com que alguns do que eram os skills de escritório, portanto de office, têm de ser talvez não reaprendidos, mas reconvertidos para skills muito mais próximos daquilo que é a nossa realidade atual e desde março de 2020, que é de trabalho remoto. E quando você entrevista alguém nesta altura, procura uma característica, deixe-me ser mais preciso, porque eu acho que isto é importante. A maneira como você entrevista uma pessoa ou quer gerir a sua carreira para ele melhorar e para que ele se adapte mais à empresa, muda em função... As características pessoais e a própria formação muda por ele estar no escritório ou estar fora do escritório? Pedro, eu diria que aquilo que é inato não muda. Ou seja, aquilo que nós já tentávamos encontrar numa pessoa que contratávamos para as nossas equipas é a essência da nossa equipa, portanto é a essência da nossa empresa. Portanto, eu diria que não muda. Se me pergunta se eu vou estar mais atento ou se nós estamos mais atentos, por exemplo, à capacidade ou à elasticidade mental, à flexibilidade mental, ao espírito criativo que cada um tem, porque, quer dizer, no nosso dia-a-dia, hoje em dia, temos de ser muito criativos, não é? Temos de ser super elásticos, temos de saber lidar com novas ferramentas, com novos processos e procedimentos diariamente, e somos desafiados nesse sentido diariamente. Portanto, eu diria que se até então esta elasticidade não era mandatória, se calhar, para o mercado de trabalho, eu diria que hoje em dia é uma pergunta que começa a ser colocada em cima da mesa. E até então não era colocada em cima da mesa.
Agora, se o Pedro me pergunta, o perfil que vocês estão à procura mudou por causa do Covid? Não, Pedro, não mudou. O tipo de funções que recrutamos muda? Claro, algumas mudam. Claro que sim, algumas mudam. Hoje em dia há uma tendência clara que já se vinha, ou que já se verificava, e eu penso que o Covid, portanto, esta pandemia acentuou, que é a tendência de irmos buscar pessoas de Data Analytics, portanto, pessoas que estão muito capacitadas para trabalhar grandes volumes de dados e, através desse volume de dados, começar a prepará-los para que as decisões sejam tomadas de forma mais célere, porque o mundo, como a Sandrine disse, e como o Nuno e a Ana disseram, e bem, de repente deu um salto em um ano de 10 anos. Ou seja, todas as empresas já provavelmente estavam a pensar em formas remotas, já tinham certamente também um dia remoto, obrigatório, ou flexibilidade ao longo da semana para as pessoas, os seus colaboradores, selecionarem qual o dia que querem trabalhar a partir de casa e quais os dias que vão ao escritório. Portanto, todas as empresas já estavam a preparar e já tinham dado, se calhar, os primeiros passos. As VPNs nos laptops, etc, etc. Agora, todos nós fomos obrigados para acelerar 5, 10 anos de vida profissional aos nossos colaboradores. Portanto, se me pergunta, estamos todos outdated, estamos todos incapacitados de lidar com este mundo porque não temos as capacidades, ou não temos o skill set, vamos lhe chamar Covid, quando fomos recrutados? Claro que não, não é? Acho que é um tema muito de reskilling, de upskilling e de todos nós sentirmos que há aqui algo que se calhar estava escondido, salvo seja, no nosso âmago e que não tínhamos de utilizar enquanto office e que hoje em dia em casa temos de começar a trazer para cima da mesa se calhar um espírito adicional de resiliência, de lidar com frustrações e de inclusive ter atenção a algo que eu penso que vai ser certamente um dos pontos críticos do próximo ano ou dos próximos anos, que é estarmos atentos ao que é a saúde mental e o que quem está em casa tem de ter como sinais portanto, red flags, sinais vermelhos de atenção que alguma coisa está a acontecer comigo. Portanto, eu acho que tem existido, se calhar, muito o tabu e há aqui este elefante na sala do qual não se quer falar. Mas o remote work traz imensas coisas ótimas para cima da mesa, mas também traz algumas que nós temos de estar atentos e temos de começar a falar dele. E é nestes fóruns também que devemos começar a abordar estes temas, porque o remote work efetivamente está para ficar, como a Sandrine disse, como o Nuno disse, como a Ana disseram. Temos é de perceber como é que nós agora vamos lidar e como é que nos vamos ajustar. O Pedro perguntou no início, e eu vou terminar, Pedro, se tudo volta ao normal. E eu pergunto, o que é o normal hoje em dia? O que é o normal? Agora você ajudou-me, porque agora percebeu porque é que eu me ponho a uivar aqui em casa, se calhar é por estar demasiadas vezes, por estar demasiado tempo sozinho e aqui metido. Pronto, já foi uma ajuda. Sr. Professora, Sr. Professora Generosa, eu queria lhe pedir uma coisa um bocadinho mais abrangente, digamos assim, que é a questão da organização do trabalho. E vou só lhe pedir qual é que é a sua ideia de transformar, se isto vai transformar as organizações em termos de trabalho. Já sabemos que sim, pela questão dos meios, não é, que são utilizados, mas isso a mim deixa-me sempre, para mim é curto, porque será que os meios têm essa capacidade de transformar o trabalho? A mim, soa-me sempre qualquer coisa que não me bate certo. Para depois, eu vou-lhe pedir um bocadinho disto, para depois começarmos com outra coisa para passar ao resto da mesa, que é uma que eu acho bastante interessante, que é a questão da produtividade. Mas vamos começar por aí, está bem, Sra. Professora? Muito obrigada. Desde já agradeço que me tratem por generosa, está bem? Quero cumprimentar-vos. Eu, se me chamasse generoso, não queria que me chamassem outra coisa, sou franco. Claro, é isso mesmo. E, portanto, quero-vos cumprimentar, agradecer muito esta vinda a uma casa que, como imaginam, eu adoro e que tenho uma total identidade. E este tema que aqui está, que é o futuro dos nossos jovens, dos nossos estudantes. E o Pedro coloca aqui uma questão que é:
Nós já há muito tempo vemos na literatura, nós vemos nas empresas que o trabalho vai mudar. Sem dúvida, nós neste momento pela Covid tudo se acelerou, mas não foi só esta área que nós estamos todos muito atentos, este mundo digital. Nós temos aqui outras variáveis, como é a sustentabilidade, como é as questões da diversidade, como são as questões da inclusão e, portanto, há uma coisa que a tecnologia para mim aqui não é um fim, é apenas um meio, porque esta tecnologia veio e vem trazer, sem dúvida, um objetivo, que é melhorar a qualidade de vida. E, portanto, as organizações no futuro têm que perceber isto, têm que ser ainda muito mais humanas. Vão ter que se centrar cada vez mais nesta questão das pessoas e vão ter que perceber que nós vamos aqui, sem dúvida, pensar que outras competências vão ter que ser desenvolvidas, já que foi dito pelos colegas, esta lógica das competências técnico-científicas vão ser cada vez mais importantes, não há dúvida sobre isto, mas nós vamos ter aqui um outro conjunto de competências que são as digitais, mas são também as tais que aqui já foram abordadas, das mais soft skills. Isto vai levar aqui a que, no meu entender, o trabalho vai cada vez ser mais centrado nas pessoas. Okay? Sra. Professora, deixe-me interrompê-la. Diga. Deixe-me interrompê-la, porque é um tema que eu gosto muito, a parte do trabalho, mas da concepção do trabalho, mas quando nos fala e bem que são precisas novas capacidades, novas vontades das entidades patronais em fazerem, enfim, informarem as pessoas, enfim, como a senhora, como nós todos, fomos habituados que se trabalhava em equipa e o trabalho em equipa pressupunha também aqueles soft skills, não são propriamente soft skills, aquela comunidade de trabalho onde o café é importante, onde o pontapé na canela é importante, onde falar da vitória do Futebol Clube do Porto é importante. Isto altera, não altera? É assim, este momento deste trabalho remoto e que eu colaboro, porque toda a gente fala em teletrabalho, nós não temos teletrabalho, nós temos uma dinâmica de trabalho remoto, não é? Este momento também veio pôr ao de cima a importância desse informalismo que nós tínhamos no nosso ambiente de trabalho. E eu nunca vi, por exemplo, os meus alunos ou nos ambientes empresariais por onde passo, tantas vezes com saudade de uma palavra que eu tenho um apreço especial que se chama abracinho. Esta questão, e quando eu digo que o futuro terá que ser um trabalho cada vez mais centrado nas pessoas, e tem que ser, porque nós teremos aí todo este suporte mais tecnológico e digital a fazer aquilo que habitualmente nós não tínhamos tempo, porque o ser humano estava reduzido nas suas capacidades, porque tem que fazer rotinas permanentemente, que hoje uma inteligência artificial vem apoiar, que estas questões mais da automação, das questões da robotização, vêm apoiar, e nós vamos ter mudanças completas de alguns postos de trabalho, e ainda bem, porque vão tornar as pessoas efetivamente mais inteligentes. E só para dar aqui, eu costumo dizer que, e vou usar um jargão, que nós vamos ter cada vez mais, não é? Um caminho de agora estou uma ecologização. Bem-vindo ao meu mundo, senhora professora, bem-vindo ao meu mundo. Ecologização das nossas economias. O que é que isto quer dizer? E permitam-me este jargão enorme, tornar mais ecológico aqui o nosso mundo do trabalho, porque, sem dúvida, nós vamos encontrar alguma e grande mudança tecnológica que vai trazer aqui postos de trabalho novos. Nós vamos encontrar as chamadas indústrias mais intensivas,
que vão reduzir a sua atividade. Mas vai aparecer aqui um novo mundo que tem muito a ver com sociedades que são baseadas mais em cuidados, mais neste lado mais social e num fator mais inclusivo. E para terminar, eu costumo dizer que nós vamos ter, então, 5 grandes mudanças em termos de profissões. Nós vamos encontrar profissões, sem dúvida, da nova economia digital, os tais cloud computer, vamos encontrar aqui os big data, vamos encontrar os criadores de inteligência artificial, um nível. Um segundo nível são os empregos novos, isto é, modernizados daquilo que temos na ciência, na tecnologia, nas engenharias e nas matemáticas. Vamos ter os chamados green jobs, os trabalhos verdes, tudo ligado a esta questão da ecoindústria. Nós vamos ter um novo tipo de trabalhos que são serviços diversificados, como apareceram agora em contexto de pandemia, muito engraçados, e que vão aparecer como boom. Nós vamos ter um turismo mais profissionalizado, cada vez mais, e profissões altamente capacitadas, e vai aparecer um novo mundo de trabalho chamado trabalho branco ou white jobs, que está todo ele ligado a novas profissões que vão emergir na área da saúde e que vão emergir na área social. Significa que temos um horizonte cheio de oportunidades. Venha ao pós-Covid. Bem-vindo também ao otimismo, Sra. Professora. Patrícia, há uma coisa e eu não vou fazer as mesmas perguntas agora porque há pontos que me interessam de toda a gente. Quer dizer, como é que se forma alguém para a mudança permanente, Sandrina? Porque o que nós estamos a chegar à conclusão, não era aqui e noutros locais, é que vivemos num mundo, o trabalho está-se a transformar de uma maneira violentíssima. Eu lembro que a Rerum Novarum tem uma encíclica, tem um excelente ponto sobre o trabalho e que dizia que era muito lento a transformação do trabalho. Se agora fosse escrita, meu Deus, Nossa Senhora. Mas diga-me, Sandrina, como é que numa empresa se organiza para esta velocidade que há das pessoas estarem em constante mudança? Bom, eu diria que esta é uma característica que tem que ser inata, ou seja, a capacidade de adaptação à mudança e de lidar com mudança constante e com esta questão da incerteza é algo que intrinsecamente é uma soft skill, não é? E, portanto, que não se forma. Portanto, tudo aquilo que são as soft skills não se formam. As hard skills nós conseguimos formar e tudo aquilo que é técnico nós conseguimos formar. Agora, de facto, as competências comportamentais, ou as pessoas têm uma predisposição natural para que exista de facto esta competência, ou dificilmente nós conseguimos trabalhar ou moldar esta questão. Portanto, não sei se respondi à questão. O que eu lhe tenho, uma das pessoas que está a ver isto e que vai a procurar emprego e que está a pensar ir para a AIS que a ajudasse, essa pessoa tem que chegar ao pé de si ou de outra pessoa e dizer: eu sou uma pessoa que me adapto com facilidade. Não, claro que não. Até porque não é desta forma que nós avaliamos, nós podemos dizer o que quisermos e de facto não ter essas competências. Temos que obviamente remeter para algumas situações que a pessoa tenha vivenciado, e pode ser em contexto de faculdade, e pode ser em contexto de algum estágio que a pessoa tenha realizado. Portanto, uma situação onde a pessoa nos demonstre que efetivamente teve essa competência evidenciada, ou seja, muitas vezes aquilo que se fazem são entrevistas de competências, onde, quando queremos efetivamente avaliar, por exemplo, esta questão da mudança, é remeter para uma situação específica que a pessoa tenha vivenciado, a pessoa tem que nos dizer que situação é que foi esta, e nós vamos colocando questões para a pessoa nos mostrar o que é que fez em certa situação, para podermos avaliar se a pessoa intrinsecamente tem esta competência desenvolvida ou não. Não basta dizer eu tenho, não é? Não basta sinalizar eu sou muito ágil na mudança. Ok, então mostra-me como, não é? Oi, obrigado. Ana, o seu contexto, Ana Pinto, o seu contexto e já o dissemos os dois no princípio, é ligeiramente diferente de todo o resto, mas
Como é que uma empresa como a Lidl, que tem, como qualquer empresa de mercearias, que tem um modelo muito rígido, digamos assim, não há nada para mudar numa coisa daquelas, como é que tenta captar os talentos para um mercado que é para um setor de atividade que não está tão sujeito a estas coisas sexy das novas tecnologias e dos novos modelos? Sim, embora eu acho que em termos de novas tecnologias não seja tão sexy, obviamente que não, mas conseguimos também já ter este outro lado sexy, que é este foco também nas pessoas e no desenvolvimento das pessoas em si. E pela própria carreira, que é o tema que nos traz aqui, no Lidl isto é muito verdade, portanto nós temos aqui como grande valor aquilo que é, no Lidl tu podes ser aquilo que tu quiseres. E isto é muito verdade para nós, para qualquer uma das pessoas que tenha integrado o Lidl em si, pode de facto ser aquilo que quiser, desde que consiga desenvolver-se e que tenha os valores certos. Nós temos N exemplos de até colegas que passaram pelo ISCTE, eu também passei pelo ISCTE, portanto N colegas que num conjunto de anos, em termos do seu próprio desenvolvimento, conseguiram cobrir aqui uma série de funções porque têm potencial para isto. Portanto, pode não ser aqui uma área extremamente sexy em termos daquilo que é a oferta, mas em termos de carreira é obviamente também aqui muito, muito interessante. Muito obrigado. Agora, Gonçalo, Gonçalo não, Nuno. Nuno, eu vi uns estudos, acho que nós todos vimos uns estudos disso, quer dizer, e que nos diziam que, bom, isto agora com a nova digitalização, com as pessoas estarem todas em casa, a produtividade até tende a aumentar. E eu, que sou um rapaz cético, diria que a produtividade tende a diminuir, porque as pessoas não trocam experiências, não falam tanto umas com as outras, tornam-se mais isoladas, ligam muito mais aos filhos porque estão ali próximos. Convença-me que a produtividade pode aumentar com este nível de isolamento que me mata. Nos mata a todos, Pedro. Na realidade, eu diria que se calhar tenho que fazer só aqui um parênteses, porque eu acho que nós estamos a viver uma situação fora do padrão, ou seja, aquilo que seria o trabalhar remotamente numa situação normal é distinto de estarmos a trabalhar remotamente numa situação de pandemia onde todos temos que estar obrigados a estar em casa, com crianças e tudo mais, é diferente. De qualquer maneira, aquilo que eu posso dar, daquilo que eu tenho ouvido... Desculpe, vamos tirar as crianças, isso foi, talvez eu pusesse a farpa estupidamente. Não, mas o que eu quero dizer só é, estão-nos a vender algo, ou pelo menos a mim estão-me a vender que isto agora, com as pessoas a estarem cada um em sua casa a trabalhar, já com os miúdos fora, é indiferente, é uma coisa boa para a produtividade. E eu tenho tendência a dizer que isso não é bom. E eu gostava era que você me provasse, se for essa a sua ideia, que a produtividade aumenta com o trabalho remoto. Pronto, então, se calhar eu vou dizer que, na minha opinião, e se calhar começando por aí, eu diria que nada que seja extremo é positivo. E eu diria que os modelos mais flexíveis são os ideais. E passo a explicar aquilo que eu quero dizer com isto. Se, por um lado, eu diria que, em algumas pessoas, resulta perfeitamente bem estarem em casa porque são mais produtivas e, em alguns momentos, o isolamento acaba por ser uma fonte de produtividade e de organização e que lhes permite ter maiores resultados. Eu diria que depois, por outro lado, nós temos uma outra questão que é uma preocupação para as organizações neste momento e que é precisamente aquilo que o Pedro há pouco dizia, que é como é que nós conseguimos manter, do ponto de vista de cultura e de aprendizagem, níveis elevados e de entrosamento e de compromisso com uma organização, se toda a gente estiver em casa isolada e obviamente mesmo trocando experiências em calls, como é que nós fazemos isso? E eu aproveito, há pouco quando a professora Generosa estava a falar, houve alguns aspectos que eu me revejo naquilo que são as tendências de futuro e houve um tema que tem a ver precisamente com esta questão de como é que nós conseguimos nas organizações avançar para algo que é um desafio enorme. Uma empresa como a PwC, que recruta todos os anos cerca de 200 pessoas, novos licenciados, recém-licenciados, para os seus quadros, como é que faz com que essas pessoas consigam, por uma situação destas, ter uma aculturação que realmente seja adequada? Como é que consegue
passar os ideais daquilo que é a cultura da empresa, os valores da empresa, estando as pessoas afastadas. E o maior desafio, que eu acho que é algo que se perde imenso nesta vertente, é nós aprendermos por aquilo que se passa à nossa volta. Ou seja, eu sou muito apologista que eu aprendo não só com aquilo que acontece comigo, mas com aquilo que me rodeia. E automaticamente, se eu estou num escritório, se entro com uma equipa nova e se começo a perceber, a melhor forma de lidar com aquele manager, com aquele responsável de equipa, é de uma maneira, este tipo de pergunta que o meu colega fez tem este tipo de resposta, se calhar eu vou aproveitar e fico já com essa informação para mim. Esse tipo de coisas são coisas que são muito difíceis de replicar quando nós estamos todos isolados a trabalhar remotamente. E eu diria que esse é o grande desafio das organizações hoje em dia. Como é que conseguem, ou como é que vão conseguir garantir que os modelos se transformam em algo mais flexível e híbridos no futuro e que garantam esse nível de produtividade que nós todos queremos, que é um balanceamento entre a aprendizagem, a cultura das empresas e o estar com os colegas e que aumenta e claramente potencia o trabalho de equipa e as soluções de conjunto, nomeadamente na diversidade das soluções que são apresentadas. E depois, por outro lado, como é que nós podemos também facilitar aquelas pessoas que, por hábito e por personalidade, gostam também de se isolar e de trabalhar para se focarem num determinado momento, e também, porque não, também dizê-lo e assumir isto de uma forma muito natural, aquelas pessoas que também gostam de ter uma vertente familiar mais equilibrada e que se calhar o facto de estarem alguns dias a trabalhar em casa lhes permite ir tomar um pequeno almoço com os filhos, ir levar os filhos à escola e poderem estar completamente tranquilos a fazer isso sem sentirem culpados ou pressionados naquilo que é o seu dia-a-dia. Altera muito a maneira, por exemplo, como a cultura da empresa, quer dizer, que é uma coisa que me perturba, quer dizer, não é muito mais difícil a questão da cultura da empresa, a questão da liderança, e sendo mais difícil, isso não tem decréscimos na produtividade muito rápido, porque eu precisava de... Sim, Pedro, eu posso lhe dizer que nós fizemos uma análise, fizemos há pouco tempo um questionário a todos os colaboradores da PwC, precisamente com uma série de perguntas e onde estavam precisamente esse tipo de perguntas, ou seja, como é que as pessoas sentiam, se a produtividade realmente sentiam que estava a aumentar, que estava a diminuir, e obviamente depois fizemos também uma análise do ponto de vista das equipas de liderança para perceber se realmente havia aqui um match entre as duas situações. Se tinham sentido que ao longo deste ano as equipas tinham perdido produtividade por culpa desta situação de estarem em isolamento. E o que é verdade é que as equipas, não sabemos se por uma questão excepcional ou não, mas as equipas responderam bastante bem ao desafio e à situação. Nós acho que podemos estar orgulhosos das nossas pessoas nesse sentido. Se me disser, isto vai manter-se para sempre? Se calhar não é? Esse é que eu acho que esse é que é o tema e depois aí vem sempre o questão. É um ótimo gancho para o Gonçalo esse. É um ótimo gancho para o Gonçalo. Aliás, o Gonçalo, na sua tarefa, que deve ser com certeza fascinante, é uma espécie de nos clubes de futebol, você é com certeza aquele tipo nos clubes de futebol, seria o tipo que vai buscar, que descobre os novos Maradonas e os novos Madgers e coisa do género. E dentro dessa sequência, como é que você vê a evolução das características das pessoas para determinadas funções relacionadas com a nova realidade? Dizendo melhor, para que elas sejam mais produtivas agora, o que é que você procura neste novo, vou utilizar uma palavra que odeio, paradigma? Pedro, eu acho que antes de lhe responder, e vou responder, dizer aqui que estou totalmente em linha com algo que o Nuno disse e que vai ser relevante, e eu vou tomar como introdução à resposta que vou dar à questão que me colocou, que é muito diferente o trabalho remoto, porque sim, e porque me quero isolar e porque preciso de trabalhar e a minha produtividade aumenta no dia em que fiquei em casa porque tinha coisas para fazer, e fiz,
versus o trabalho remoto obrigatório com toda a gente em casa no mesmo espaço a toda a hora, 24/7, não é? Eu acho que para isso nenhum de nós se inscreveu, se me permite a expressão. Este novo paradigma, resta, no fundo, saber se é um paradigma de um ano, se é um paradigma de um mês, se é um paradigma de 5 anos. Porque, mais uma vez, estando totalmente em linha com o Nuno, mas isso se são 5 anos... Tem interesse nisso. Pedro? Desculpe interrompê-lo. Se a empresa tem interesse nisso, se há uma vontade das empresas em ter menos pessoas a trabalhar no vosso open space e mais pessoas a trabalhar em casa? Eu acho que a resposta certa vai ser sempre depende, não é? E acho que nenhum de nós vai ter a certeza de qual o caminho ou qual o rumo a tomar. Se me pergunta, nós, por exemplo, até março de 2020 tínhamos 10 edifícios em Portugal. Nós somos 11.000 colaboradores, espalhados por 10 edifícios. Ao dia de hoje, temos 90 e muitos % da nossa workforce a partir de casa e, basicamente, estamos concentrados em 1, 2 edifícios. Claro que há vantagens neste aspecto específico de espaço de escritório, não é? Agora, ligando com produtividade, se é que podemos fazê-lo e se é que posso agarrar no tema da produtividade que o Nuno mencionou e bem, uma coisa é todos nós temos um espírito de sacrifício acima da média quando nos é pedido e no espaço temporal de 1 ano, 1 ano e meio, mantermos a produtividade regardless o que se passa dentro de nossa casa, que é onde nos pedem para estar, não é? Agora, se este pedido, no fundo, se prolonga no tempo, nos próximos 5 anos, será que os níveis de produtividade são os mesmos? Aí, se calhar, já temos de encontrar outras dinâmicas e, se calhar, temos de encontrar outras definições do que é a produtividade. Respondendo à questão do Pedro, no que respeita ao tipo de perfis, ao tipo de skills, ao tipo de pessoas que recrutamos. Pedro, fomos todos apanhados desprevenidos, portanto, neste momento não há quase ninguém no mercado preparado para uma situação destas. Portanto, enquanto olheiro, eu de repente não posso dizer, bem, vou mudar a minha agulha de recrutamento porque o Pedro Marques Lopes é alguém que há 5 anos que se prepara para trabalhar num ecossistema de pandemia. Não é? Isto não acontece. Como a Sandrine disse bem, temos é de começar a estar mais disponíveis e atentos a determinado tipo de comportamentos. E a entrevista por competências também é algo que nós utilizamos na teleperformance, bem como utilizamos, por exemplo, um assessment center onde uma das ferramentas é o inventário de personalidade, e é aí hoje em dia que se calhar até então não dedicávamos tanto da nossa atenção, que podemos ir buscar algumas dicas que nos dizem, bem, esta pessoa, eu nem acho que seja tanto em termos de produtividade, mas em termos de resiliência, é uma pessoa que tem resiliência acima da média e que poderá estar munida de ferramentas que o ajudem nesta fase, seja esta fase 1 ano, seja esta fase 1 mês. Agora, se me perguntam, nos próximos 5 anos, ou se me dizem, e aí é muito pessoal, não é? E cada um terá a sua realidade. Se me dizem, Gonçalo, vais ficar 5 anos em casa, no modelo em que estás agora, com filhos, com mulher, não dá, não é? Acho que todos nós vamos sentir que a nossa produtividade, inclusive os níveis de ansiedade familiares, aumentam e, portanto, todos nós temos de perceber que a produtividade é um tema que até então, acho que nós, enquanto bons portugueses e enquanto bons colaboradores, temos feito os possíveis e impossíveis para não deixar que seja impactada, mas é porque eu acho que nós, efetivamente, e eu aqui só posso falar da minha equipa, não é? Que é que tenho mais próxima, é uma equipa que tem um espírito de excelência, de entrega, que permite que, no fundo, quase deixe de lado todo o ecossistema familiar para continuar a produzir como tinha produzido até ao momento. Se o vão fazer durante 5 anos, eu não queria pedir isso a ninguém, Pedro, sinceramente.
Eu percebo isso. Sr. Professor, há aqui no seu hábito, na gestão estratégica de pessoas e liderança, o Gonçalo levantou aqui um tema que eu acho extraordinariamente interessante, porque, e é giro, porque quanto mais tempo vai passando, mais eu estou a chegar à conclusão de que nós voltamos a ser mais exigentes com as características inatas das pessoas, com as características pessoais, do que propriamente com aquilo que é adquirido. Claro que isto, enfim, pesa o exagero, porque senão também estava a tirar o trabalho das universidades, não é? Mas, e o que eu queria ouvi-la é a produtividade, queria ouvi-la se de facto compra o meu pessimismo de que a produtividade arrisca-se a ser mais alta neste pequeno, durante um bocadinho, e depois vai baixar por causa desta falta de contacto que vamos tendo, não é? Uns com os outros, e que conta muito esse aspecto, o aspecto pessoal. E se de facto, agora, na gestão estratégica de pessoas, temos que ligar muito mais a estas características pessoais que o Gonçalo tão bem colocou, do que, e deixar, não digo em segundo plano, mas realçar essas questões pessoais. Ok. Eu vou tentar aqui responder. Primeiro, a percepção que nós temos e aquilo que aponta quando um grupo é envolvido para um objetivo e face à situação que ocorreu na primeira onda, não é, da Covid, em que nós todos ficámos com medo e nós todos tentámos nos adaptar e nós todos tentámos responder. Nós fomos buscar, quando aparece um tsunami, as forças ao nosso intrínseco para conseguir combater isto. E foi, de facto, dentro da cultura nacional portuguesa, nós somos muito virados para esta questão desta solidariedade, e nós estamos todos muito disponíveis. E isto verificou-se uma capacidade de adaptação e de resiliência ímpar. E, portanto, na primeira crise, penso eu, ou na primeira onda, ou na primeira vaga da Covid, nós tivemos resultados fantásticos. Eu gostava de saber o que é que está a acontecer agora, em que as pessoas já estão com alguns vestígios de algum desequilíbrio na sua saúde mental, as pessoas já nem acreditam. Nós ouvimos todos os psicólogos e psiquiatras a dizer cuidado, porque nós, antes de mais, somos seres sociais, isto em termos gerais. Agora, nós também não podemos generalizar. Nós vivemos uma era que é única na história, como eu costumo dizer, que temos 6 gerações diferentes. Claro, se nós tivermos aqui os chamados veteranos, aqueles que teoricamente nasceram em ambientes de hostilidade e que até se comparam com aqueles que, portanto, nasceram entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra e que dizemos têm 70 ou 80, mas muitos deles são líderes de organizações. Ao colocá-los neste contexto, onde as questões da literacia digital são postas em causa, nós temos que ver. Depois temos uma segunda geração, chamada a geração dos baby boomers, que já nasceu numa época diferente, mas que precisa, para ter poder, de estar junto a grandes equipas. O que é que está a acontecer a esta geração? Okay? E depois temos a geração X, que são alguns de nós que estamos aqui, alguns, eu não estou a dizer todos, porque não, mas onde nós viemos para ser felizes e, portanto, para determinadas situações, nós vimos e adaptamos-nos e somos resilientes e quisemos fazer descolonizações e queremos liberdade e, bom... Mas nós temos a geração que nós estamos neste momento a falar, que será aquela
para quem nós estamos a trabalhar neste momento para as suas carreiras, que são os tais millennials ou a geração Y, e que esta geração é tecnológica, mas atenção, é uma geração que quer muito equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Eles são tecnólogos por natureza, mas atenção, eles não querem estar todos muito tempo fechados em casa. Numa primeira vaga até é giro, mas depois não. E depois temos a outra geração, que é a quinta que nós temos, chamada a geração Z ou a geração digital, que para eles, Pedro, ficarem num quarto fechados, graças a Deus. E, portanto, ainda bem, pijama, a gamification, aquelas coisas engraçadas, tá bom? E depois temos os novinhos que se calhar já aí andam uns vestígios e que nós não queremos valorizar, chamada a geração alfa, que ainda não ouvimos muitos dados sobre eles, mas se calhar será uma geração que, porque só tem um foco, porque só olha para determinado caminho, o que é que vai ser desta gente? E, portanto, quando nós falamos em produtividade, nós temos que olhar, no meu entender, aos vários targets para quem nós estamos. Estas novas gerações, que é aqueles que lhes interessa mais as carreiras neste momento, são, como eu costumo chamar, trabalhadores proteanos. Primeiro, as empresas querem trabalhadores altamente qualificados. Em segundo lugar, como dizia a Sandrine muito bem, com elevados skills, ok? E uns digitais e soft skills. Mas atenção, esta gente é uma gente, por isso é que se dizem proteanos, porque é do deus do Olimpo, Proteu, que faz metamorfoses para agradar ao mundo. Eles não, eles vão fazer metamorfoses para se agradarem a eles próprios. E ainda bem, porque sem eles se agradarem eles próprios não conseguem agradar a ninguém. Mas acima de tudo, aquela lógica da retenção, do talento, de tudo, eles vão numa perspectiva individual. Nós, geração X, íamos numa perspectiva de alguma lealdade, de alguma reciprocidade. Eles não. E, portanto, quando nós olhamos para esta lógica das carreiras, nós vamos ter trabalhadores de conhecimento digital, todos pulverizados com cheias de soft skills. Nós nos QT pulverizamos já os nossos alunos cheios de soft skills. Para quê? Para eles irem aprendendo e tornarem-se muito apetecíveis e mantermos os 98% de empregabilidade na escola de gestão, mas, cuidado, são carreiras globais, certo? E, portanto, que prazer. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora, vocês continuam, quer dizer, eu pensava que ia ser contestado, mas ninguém me vai responder à questão da produtividade, se isto vai melhorar ou não a produtividade. Portanto, olha, vou ficar cético. E não vou dar a minha opinião, porque já dou a minha opinião em demasiados sítios. Olha, eu agora queria fazer não é uma brincadeira, uma coisa muito séria, e ia começar... está aqui o papel. Ia começar pelo princípio, e o princípio é a Sandrine. Eu queria convencer-se os excelentes alunos do ISCTE que a sua empresa é uma excelente empresa para eles irem trabalhar. E a seguir à Sandrine, hei de fazê-los todos, menos à professora Generosa, porque essa não tem empregos para dar, pelo menos em empresas. Exatamente. Ok, o objetivo é vender a Reis, então. Eu quero é que você convença os excelentes alunos que nos estão a ver a dizer, convença, olha, que os melhores deles todos, que são todos bons, para ir trabalhar para isso. O que é que você faz para convencer a ir? Bom, então, para além de, obviamente, todo um manancial e uma história que temos, que a empresa está em Portugal há cerca de 21 anos, portanto, em Portugal entramos em maio de 2000, somos uma empresa britânica que estamos presentes em 2003. Assim, deixa-me interromper, é que assim eles percebem como é que se vão vender a você. Não sei. Portanto, somos uma empresa britânica, presente em 33 países, e acima de tudo, aquilo que eu acho que
que a Hays é uma grande empresa para se trabalhar na perspectiva de desenvolvimento das nossas pessoas, ou seja, muitos dos nossos managers hoje já foram um dia trainees, portanto iniciaram como trainees na nossa academia e foram crescendo, ou seja, é uma empresa muito baseada na meritocracia, que aposta de facto e que desenvolve muitas pessoas, baseada numa cultura de transparência e frontalidade, baseada também em feedback, e há quem goste de receber e há quem não goste. Eu acho que também, como a professora Generosa falou e bem, há gerações que são mais receptivas ao feedback, porque isto de dar feedback e de receber acaba por ser interessante, e há gerações que pedem feedback mas depois não gostam tanto de recebê-lo, mas efetivamente é uma empresa muito baseada no feedback de uma forma clara, transparente. E, portanto, eu diria que essencialmente é uma empresa onde se pode crescer, onde se pode desenvolver muitas competências, onde o ritmo de trabalho é grande, e onde eu acho que nos dá uma perspectiva de mercado, porque nós lidamos com vários clientes, com várias organizações de vários setores, com vários tipos de candidatos, vários profissionais, vários decisores, e portanto nos dá uma abrangência e um know-how de mercado como em poucos setores ou poucas empresas é possível. Eu não estou a contratar nenhum careca da minha idade, não? Ana Pinto, eu já fui merceeiro e já não quero voltar a ser, portanto tenho que convencer os restantes do ISCTE. Sim, em termos de convencer, eu acho que também acaba por ser aqui muito no que nós falámos, não é? O Lidl já tem vindo a fazer este caminho todo de agilidade, portanto muitas das competências que se falaram aqui já são realidade no Lidl, é uma realidade também vivida, e só respondendo àquilo que o Pedro também desafiava, não é? Convencermos os melhores. Para nós, Lidl, os nossos processos de recrutamento não são à procura daqueles que são os melhores em termos de skills, são aqueles que mais se adaptam em termos de cultura àquilo que são os nossos valores. Isto é muito nosso e é verdade e é realidade nos nossos processos de recrutamento. Temos valores base como desafiante, a questão da flexibilidade, da agilidade, e é isto que procuramos e é isto que também devolvemos a quem trabalha connosco. Eu acho que a melhor forma também de vos dizer o que é trabalhar no Lidl é dar-vos o exemplo. Uma das pessoas que vai estar convosco também amanhã teve este percurso, entrou, como vos disse, há 5 anos, entrou para uma equipa de recursos humanos, passou para outra equipa de recursos humanos dentro do mesmo ano, como de necessidade de desenvolvimento e porque queria desenvolver-se também, passou 1 ano na Alemanha, passou depois pela organização de vendas e hoje é assistente do CEO, portanto tudo isto num percurso de 5 anos dentro do Lidl. Se isto não é uma forma de vender, não é? E porque tem os valores alinhados com os nossos, não conheço outra forma senão falar de nós próprios assim. Nuno, vamos a isto? Também me ofereço para trabalhar aí, se arranjar, mas enfim. Podemos falar nisso a seguir, sem problema, Pedro. Não, eu diria que, acima de tudo, a PwC é uma empresa que trabalha em 3 grandes áreas: a área da auditoria, a área da consultoria fiscal e da área da consultoria, depois uma série de outras vertentes. Não vou entrar aqui em detalhes, mas de qualquer maneira aquilo que eu posso dizer é que para quem queira iniciar a sua carreira e estamos a falar de carreiras, e de ter a possibilidade de ter uma carreira traçada ao longo do tempo, em que consiga numa primeira fase claramente pôr os seus conhecimentos teóricos e académicos em prática, ter uma rápida aprendizagem, com muita formação, com muito investimento do nosso lado, porque a nossa principal aposta são as pessoas e o seu conhecimento. Por isso, claramente, quem entrar para a PwC vai ter essa aposta ganha certeza, no que diz respeito à sua formação e sua evolução, e, obviamente, ter um percurso que, comparativamente, se calhar, a outros setores, são percursos rápidos, são exigentes, são rigorosos, mas que, na realidade, preparam estas pessoas para o mercado de trabalho de uma forma bastante exaustiva. E o que é que eu podia, para finalizar, se calhar, dizer? Para nós é muito importante, e ainda aqui um bocadinho aquilo que a Sandrina e que a Ana já disseram, cada vez mais acho que a importância dos valores das empresas são aquilo que fazem a diferença. Ou seja, nós podemos ter excelentes candidatos, mas se eles não estiverem alinhados com os valores das organizações, dificilmente as expectativas vão fazer um match, e isso será sempre difícil depois em termos de continuidade. Por isso a nossa aposta é garantir, ou tentar garantir,
que os valores estão alinhados e sinceramente, no caso do ISCTE, a nossa parceria com o ISCTE já é longa e posso dizer com muita vontade que tenho todo o gosto em que a PwC contribua para os 98% de empregabilidade do ISCTE, porque nós conseguimos encaixar muitos dos alunos que passam pelo ISCTE na PwC e todos eles, obviamente, têm a oportunidade de ter uma carreira de sucesso, queiram eles apostar e investir, que nós estamos cá para os receber e dar-lhes todas as condições para que isso aconteça. Os outros 2% vão para comentadores e patetices do género, pronto. Gonçalo, você já levou para aí o meu amigo Bruno Espírito Santo, agora leva o resto dos alunos do ISCTE. Muito bem. Meu amigo Bruno. Ia dizer isso, Gonçalo. Pedro, antes de mais aproveitar para agradecer novamente ao ISCTE a oportunidade e agradecer ao painel e agradecer ao Pedro este ambiente de partilha que acho que sem dúvida alguma é um ambiente que nos permite partilhar visões e perceber também de que forma, ou perceber que também do outro lado se sentem as mesmas dores e que partilhamos de muitas das dificuldades. E às vezes é bom dizê-las e dizer que as sentimos para todos nós percebermos que não somos únicos, não é? Não está a acontecer só connosco. Pelos chutes e pontapés, mas pronto, é um... Desde que sei os chutes e pontapés, também me parece bem. Sim. Teleperformance é uma Digital Integrated Business Services Company. Quero com isto dizer que é o líder mundial em Customer Experience Management. Estamos presentes em cerca de 80 países, com roundabout 330 mil colaboradores, servindo cerca de 170 mercados. Em Portugal, como disse, somos uma empresa com cerca de 11 mil colaboradores, 95 nacionalidades. Hoje em dia, 95% destas pessoas estão a trabalhar a partir de casa e tivemos um período de aceleração de um mês em que 98% na altura conseguimos meter 98% da nossa workforce a trabalhar a partir de casa e prestamos serviços em cerca de 35 idiomas e dialetos nativos. A Teleperformance, tentando simplificar aquilo que fazemos, é, no fundo, uma empresa que serve de conector entre o consumidor final, todos nós, e os principais players de mercado. E dou um exemplo prático, que eu penso que é subejamente conhecido, que é a Netflix. Ou seja, nós, no fundo, somos o conector entre os users da Netflix e a Netflix. Porque é que somos uma Digital Integrated Business Services Company e muito a ir de encontro àquilo que provavelmente o nosso público-alvo também já tinha como drive de estudo e de carreira. Somos uma empresa altamente tecnológica, onde implementamos soluções a nível de live chat, chatbots, a nível de Robotic Process Automation. Somos uma empresa com um cunho muito virado para o que são melhoria de processos e eficiência de processos dos nossos clientes, mas, por outro lado, sabemos e temos a certeza que o sucesso da nossa organização se deve aos nossos colaboradores e, como tal, somos uma people-centric organization em que não descuramos, independentemente dos tempos que vivemos, as atividades que os colaboradores podem ter acesso, os quizzes virtuais que hoje em dia correm no horário pós-laboral ou ao fim de semana, as atividades que mesmo assim conseguimos fazer ao fim de semana portanto, pedonais e, portanto, como uma people-centric organization, temos um clube que não só direciona tudo o que é a vertente pessoal e de contacto com o colaborador, como temos uma vertente muito focada naquilo que é o desenvolvimento dos nossos colaboradores e a aposta nos nossos colaboradores. Se me pergunta, Pedro, ou se me perguntam o que é que diferencia a Teleperformance, qual é que é, no fundo, o cunho que a Teleperformance tenta incutir nas suas pessoas, sem dúvida alguma eu diria que é um espírito de melhoria contínua e de excelência no trabalho que entregamos. Não só interno, mas também aos nossos parceiros de negócio. Pronto. Olha, muito obrigado. Resta-me agradecer à Sandrine, ao Nuno, ao Gonçalo, à Patrícia e à professora Generosa. Agradecer o convite que o ISCTE me fez a mim e a todos e dizer-vos que
aprendi imenso e, aliás, o tema que eu mais gosto e que eu acho que vai ser mais importante no futuro é o trabalho. E, portanto, foi um gozo fantástico estar aqui e obrigado, Tiago, porque fartei-me de aprender e espero que os nossos amigos que estão à procura de emprego e que estão a acabar os cursos e que vivem numa angústia porque isto não está fácil, mas lá chegaremos, que tenham gostado e muito obrigado a todos e disponham, se quiserem de um palrador, qualquer um de vocês, está aqui este palrador para vocês em todas as circunstâncias. Muito bem. Obrigada. Pedro Marcos Lopes, muito obrigado pela excelente moderação e quero agradecer a presença de cada empresa aqui representada na pessoa individual de cada um de vocês e pelos maravilhosos inputs. Foi excelente, até a nível das métricas na internet, é importante também informar-vos disso. Muitos estudantes a visualizar e muita gente que também provavelmente não é da ISCTE Business School também a visualizar. Muitos parabéns, foi enriquecedor. Obrigado a todos e passo já a palavra ao meu colega Tiago Santos, que realmente tem uma nota final para partilhar. Tiago? Obrigado, Tiago. Pedro, muito obrigado também pela participação. Só para avisar que há outros nomes no ISCTE sem ser Tiago, apesar de termos aqui dois. Queria agradecer a presença enfim, pegar aqui nas palavras do meu colega Tiago Barbosa e agradecer também a presença de todos. E sem mais longas, apenas para dar aqui término à sessão de hoje, foi um dia muito intenso. Começámos desde as 9 da manhã com sessões contínuas, foram mais de, a nível de apresentações, tivemos mais de 30 apresentações a decorrer ao longo do dia, uma mesa redonda, uma conferência, portanto foi um dia que acabou em cheio, temos muita gente inscrita na nossa plataforma e amanhã voltamos aqui com toda a vontade, com toda a força, para que possamos continuar a dar aqui as melhores oportunidades aos nossos estudantes, podemos continuar a contar e a ter aqui uma relação muito próxima com os nossos parceiros e, enfim, e estar a fazer aquilo que está ao nosso alcance para que numa era pós-Covid os nossos alunos tenham uma integração plena e que possamos, enfim, ultrapassar isto de uma forma o menos dolorosa possível, digamos assim. Obrigado a todos e foi um gosto. Muito gosto. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.